Oi pessoal, aqui é a Maíra, esse é o último vídeo do Agosto Indígena Lit e hoje a gente vai conversar um pouco sobre quadrinhos. Eu gosto muito de ler quadrinhos e quando eu comecei a aprofundar mais em ler literatura indígena, eu fui atrás, obviamente, de quadrinhos indígenas. E por enquanto, infelizmente, assim, com o meu conhecimento de quem pesquisou, mas pode existir, eu não estou ciente disso. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade ainda com quadrinhos feitos por indígenas. Então, o primeiro que eu quero citar na verdade, uma zine sobre maternidade indígena, escrito pela Gé Ramangan. Talvez eu tenha falado errado, gente, me perdoa, Gé. E ela tá gratuita, eu vou deixar o link pra vocês, caso vocês queiram ler. Ela que escreveu e ilustrou. E o outro quadrinho que a gente tem, que as pessoas estavam falando, recomendando e tudo mais, é esse aqui, Os Donos da Terra, que saiu pela editora Elefante. Ó, ilustradinho e tudo mais. Só que, como eu falo no Agosto Indígena, ou no Abril Indígena, a ideia é recomendar autores indígenas. Nesse caso aqui, a Glicéria, né, Glicéria Tupinambá, ela foi consultora, tá? Ajudou na pesquisa, na toda a questão de... tá tudo certinho, né, com a história, mas não foi ela que escreveu a história. Então ela aqui é uma consultora, não deixa de ser válido, obviamente, né, a participação dela, tá aqui o nome dela na capa, mas eu acho importante ressaltar isso, da gente valorizar mesmo indígenas terem a oportunidade de escrever as suas histórias e não só serem consultores de pessoas brancas que já escrevem aquelas histórias em nome de pessoas indígenas, entendeu? Então, como eu falei, não deixa de ter mérito e fico feliz de ter sido publicado. Porém, foi escrito e ilustrado pela Daniela Fernandes Alarcon e o Vitor Flimpa Ciornik, que são não indígenas. Também não significa que essa história não seja válida, não tenha sua relevância, mas eu espero que, não sei, a Glicéria possa ser autora de um próximo quadrinho pelo Elefante, não sei, ou da sua próxima história que ela queira contar. Eu sei também tem um projeto, mas não é pra agora, de transformar um livro muito querido em quadrinho, mas ainda tá em trâmites, não posso falar ainda, não é o meu livro, tá, gente? Mas o que eu posso dizer por enquanto é isso, e não significa que não tem ilustradores indígenas, porque tem bastante. Inclusive, se você acompanha lá no meu Instagram, eu fiz um post só indicando ilustradores indígenas, e assim, dá pra fazer parte 2, parte 3, porque tem muito ilustrador indígena. Escritores indígenas, bom, vocês sabem que tem bastante. Então assim, não é por falta de gente, tá? Às vezes é por falta de oportunidade mesmo. Aí um quadrinho que eu queria mencionar aqui, que eu fiz a leitura... Quando que foi, gente? Não sei mais, me perdi. Se chama Pemmican Wars e ele se passa na região que hoje é o Canadá. Ele conta a história de uma menina que ela é métis. A avó dela não fala muito sobre aquilo, né? Existe um tabu dentro da família sobre isso. E ela começa a ter visões do passado, né? Do povo dela lá. Então é muito interessante que ele explica, através do que é esse tal desse Pemmican aí, as políticas etnocidas e genocidas do estado canadense, né? Então essa coisa de, por exemplo, eles caçavam búfalos, né? Eles são originários daquela terra, eles entendem como é que funciona a caçada, quanto que eles podem caçar, o necessário para comer e tudo mais. E aí do nada chega uma pessoa e fala assim, então agora você não pode mais caçar búfalo. E nessa terra aqui não pode mais caçar porque essa terra é de alguém. E ele fala assim, o quê? Faz, tipo, milênios que a minha família faz isso e agora você acabou de chegar aqui e falou que a gente não pode mais fazer isso porque essa terra é sua? Como assim a terra é de alguém, sabe? Então, obviamente, começa um conflito entre os colonizadores e os indígenas, né? Por conta disso. Então é muito legal, é escrito por uma pessoa indígena, e eu acho que é ilustrado também por uma pessoa indígena. Acho que já saíram 4 quadrinhos. Esse aí tá meio caro de ler, eu li ele na biblioteca, mas vale muito a leitura. E se você gosta de quadrinhos de heróis, esse aqui, apesar de não estar traduzido para o português, ele tá com preço acessível, ele tá R$15 no momento. É o Marvel's Voices Indigenous Voices. É a primeira edição, né? E ele foi feito pelo Jeffrey Verege, que é indígena. Tem a Rebecca Rollhorse, que vocês já ouviram falar muito aqui. Tem a Darcy Little Badger, que vocês também já ouviram falar muito aqui. Tem o Stephen Graham Jones, que vocês também já ouviram falar aqui. Então, assim, esse HQ é o pack de autores favoritos meus, então você pode ler à vontade.
Eu não sei se essa HQ vai ser publicada aqui no Brasil, porque ele é desse nicho específico, né, da Marvel, que é o Voices. Então, assim, eu não sei se a Panini pretende trazer isso pro Brasil, mas seria bacana. E também tem os novos quadrinhos da personagem Echo. Como eu falei lá no vídeo da Rebecca Roanhorse, agora ela tá escrevendo sobre essa personagem também. Tem também o Six Killer, escrito pelo Lee Francis IV, ilustrado pelo Wes Hoyt Alvitar, não sei como é que pronuncia. E ele é uma releitura de Alice no País das Maravilhas, Cherokee, e nesse caso é uma menina com esquizofrenia. E ela tá numa jornada de vingança porque a irmã dela foi assassinada. É bem diferente, assim, sabe? Esse cenário, assim. Então, ele mistura toda essa coisa dos próprios conceitos, né? Indígenas, no caso Cherokee, tanto da questão da esquizofrenia, né? E do assassinato da irmã, e misturar isso com Alice no País das Maravilhas. Então é bem diferente. Esse foi publicado por uma editora completamente independente lá fora, então acho difícil ser publicado aqui. O último que eu vou falar aqui é porque, assim, eu poderia falar de vários outros, sabe? Porque tem vários lá fora que foram publicados, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, e também, se eu não me engano, na Austrália. Mas pra mim é chato indicar coisas que nem todo mundo vai poder ler. E honestamente, dificilmente vão ser publicados aqui, o que me deixa mais triste ainda. Mas eu quero mostrar pra vocês que existe, sabe? Existe bastante e infelizmente a gente não tem acesso a isso. Várias outras coisas vêm importadas pra cá, mas histórias indígenas não. O último que eu vou falar aqui é o Display. É uma história que conta 150 anos no que é hoje o Canadá, né? Dos povos Inuit. E são escritos por vários autores diferentes. Então, a história vai mudando o tempo, né? Vai contando conforme vai avançando. Então, mistura todas as opressões, né, que os povos indígenas estão vivendo nesse momento, nesses anos específicos. E um pouco da espiritualidade, da fantasia e da forma deles verem o mundo, né? Então, é muito bonito, ao mesmo tempo difícil de ler, mas eu achei bem impactante, assim, essa narrativa. Bom, gente, foi essas minhas dicas. Eu espero que a gente tenha mais quadrinhos de autores indígenas pra gente poder recomendar em breve. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou Agosto Indígena Lit, todo mundo que pegou um livro indígena pra ler esse mês. Se você não conseguiu ler esse mês, lê no próximo mês, não tem problema. Lê o resto do ano, não tem problema também. Muito obrigada também pra quem tá apoiando a causa indígena, quem pode doar para as vaquinhas. Os links que estão no meu primeiro vídeo continuam valendo, então se você puder ajudar, ajude. A votação sobre o marco temporal vai rolar quarta-feira agora, então é muito importante que a gente continue pressionando o STF para que isso seja encerrado, engavetado de vez. E o Agosto Indígena Lit acabou, mas o assunto não vai acabar aqui, né? Eu espero que vocês continuem se engajando, se interessando em diversificar a leitura de vocês, as estantes e também as formas como vocês veem o mundo. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa leitura para vocês e até mais. Tchau, tchau.